Olá, vamos recomeçar agora e na verdade terminar, né? Já estou ficando triste aqui, não vou ficar mais com vocês hoje, mas antes de eu ir embora, vou trazer aqui um conteúdo muito top sobre pitch, certo? Então eu vou te mostrar aqui como você pode criar um pitch fera, muito legal. E basicamente, pessoal, o que é que foi que eu fiz? Eu desenvolvi aqui ao longo, aliás, ao longo de toda a minha trajetória, enquanto mentor de negócios sociais, startups, empreendedor no Sebrae, eu vi que existem alguns tópicos que são muito importantes quando você vai fazer uma apresentação, certo? E o que seria um pitch? Basicamente é uma apresentação que tem o objetivo de despertar um interesse de fornecedores, de clientes, de pessoas. Uma coisa importante sobre pitch, você deve fazê-lo levando em consideração uma duração. Então, por exemplo, eu já vi pitches de 40 segundos, pitches de 1 minuto, pitches de 3 minutos, de 5 e por aí vai. Sendo que o que é que acontece? Em boa parte das palestras que eu já participei, que eu já assisti, ou até que eu já ministrei, muitas vezes a gente traz, por exemplo, como o que seria um bom pitch e por aí vai. Sendo que eu quis fazer diferente aqui para vocês. Normalmente um pitch ele é composto por diversos slides e eu trouxe esses slides para vocês. Então eu vou mostrar aqui para vocês um conjunto de mais ou menos 12 slides e como você pode fazer para poder criar um pitch de sucesso, beleza? Basicamente é só você utilizar esses slides e criar o seu pitch super fera, beleza? Então, vamos lá. Não sei se vocês já pensaram assim, como começar um pitch, mas eu diria basicamente o seguinte, que você deve começar com um punch slide. E o que é um punch slide? É começar com um slide que é bem potente, bem fera e que causa um impacto, certo? Então traga isso. Pode ser a marca da sua empresa, pode ser uma imagem de alguém passando por alguma situação, mas tente destacar isso aí logo mesmo no início. Logo em seguida, é importante que você traga a dor e o problema. Como especificar a dor e o problema aqui? Lembram do Lean Canvas e do Business Model Canvas que a gente falou que você deve focar no persona, no seu segmento de cliente? Pronto. Aqui você pode começar falando assim, o meu persona é a Maria. E a Maria, ela se sente muito receosa em ter que fazer reformas na sua casa e trazer profissionais para poder fazer esses reparos, principalmente quando esses profissionais são homens. Inclusive, gente, essa é uma dor que muitas mulheres vivenciam e que levou diversos negócios a criarem uma empresa de reformas composta por profissionais mulheres para clientes mulheres. Perceba que entender a dor e apresentar essa dor aqui no pitch vai fazer com que as pessoas que estão assistindo possam se conectar com você. Então, dor e problema, fale disso. Você pode trazer aqui, por exemplo, se você estiver criando seus slides, você pode desenvolver e colocar recortes de jornais, reportagens, dados, né? Você pode chegar lá e colocar 1 milhão de pessoas fecharam seus negócios durante a pandemia. Isso é uma dor, você está explorando esse dor, é um fato, é um dado. Traga esse tipo de informações. Pesquisas mostram que o mercado de pessoas que consomem produtos orgânicos aumentou, né? Então, pessoas que não se alimentam bem, comem comida gordurosa, tendem a sofrer um pouco mais de problemas cardíacos. Então, traga qual é a dor, explore a solução, o problema nesse momento. Bem, feito isso, você vai para o segundo slide, ou seria para poder dar esse prosseguimento, que seria falar da autoridade e do seu time. Ou seja, por exemplo, aqui dentro desse canal no YouTube, existem várias pessoas que estão desenvolvendo e colocando em prática suas habilidades. A gente tem câmera, a gente tem a pessoa que trabalha com edição e por aí vai, tem os palestrantes. Então existem várias pessoas que estão em volta, orbitando aqui o canal. Se você está criando o seu negócio, você tem que tentar entender qual é a autoridade que essas pessoas têm. O time que você criou, ele conhece a dor, pois passou por alguma situação? Vou te dar um exemplo. Se eu viesse aqui falar com vocês sobre fome, não sei se vocês sabem, mas hoje 1/3 da população brasileira não sabe o que vai comer no dia seguinte. Eu já passei fome, gente. Então já passei por isso. Então eu poderia aqui conversar com vocês sobre esse tema porque eu já passei por esse tipo de situação. Então, se eu fosse criar um time, uma empresa que fosse combater a fome no mundo,
eu poderia dizer que eu conheço. E eu gostaria de trazer pessoas que já passaram, que já vivenciaram uma situação semelhante, porque aí você consegue trazer pessoas muito mais focadas e que conseguem desenvolver um negócio ou trazer muito mais paixão para ele. Então, num time também é uma coisa muito importante. Quando vocês forem fazer uma sociedade e trazer uma pessoa para poder atuar junto com vocês, tragam pessoas que possam colaborar e que possam ser complementares ao teu negócio. Não apenas porque ele é teu amigo ou tua amiga, não faça isso. Eu já fiz isso e dei muito, assim, me dei muito mal, porque trouxe uma pessoa que era meu amigo, achava que poderia dar certo, e essa pessoa não contribuiu em nada dentro do negócio. Traga pessoas que podem lhe complementar. Por exemplo, hoje eu tenho outros sócios e outras empresas, e essas pessoas me complementam. Pessoas que conhecem mais sobre finanças, eu não sou o rei das finanças. Então, uma pessoa traz sobre finanças. Eu tenho um sócio, por exemplo, chamado Breno. O Breno, ele tinha muita dificuldade com o relacionamento interpessoal. Nisso eu sou muito bom, então eu complementei Breno nisso. Já Breno, ele é um grande investidor e atua muito bom com gestão financeira. Breno me trouxe essa habilidade. Então, quando você tem um time que se complementa, isso ajuda bastante. Traga isso dentro do seu pitch, fale qual é o seu time. E aí a gente entra num tópico, num elemento que é essencial dentro de um pitch, que é a solução. Você veio apresentar o que para as pessoas? Qual é a solução? O que é que ela faz? Ela é inovador? É a primeira vez que alguém apresenta aquilo? Então, quando você estiver falando da solução, você tem que falar por que a solução é boa, por que ela é legal, como é que ela funciona, por que você criou essa solução. Olha aí, ó, como funciona. Por exemplo, imagina que eu fosse vender esse passador de slides aqui. Eu falei do passador de slides antes como uma solução proposta, é uma solução que vai possibilitar que você consiga passar slides mais rapidamente e tal. Imagina que fosse falar dessa camisa aqui, né? Se é uma camisa que é impermeável, que é uma camisa que tem um algodão egípcio, não sei o que, não é nem de algodão egípcio, mas só tirando onda. Mas como é que funciona? Como é que você usa isso? Aí você vai explicar basicamente como é o formato de uso disso daí. Porque as pessoas às vezes compram algo, mas não sabem o quanto complicado pode ser. Então você tem que explicitar como seria o funcionamento dessa sua solução. Ou seja, mostre para as pessoas como é a execução daquilo, né? Então, trazer algo muito simples, focado. Por exemplo, vocês acabaram de ver um vídeo da PillPack, lá na palestra que a gente colocou sobre o Lean Canvas. Então, a PillPack mostrou lá. É uma solução onde você tem uma interface com médicos, né, com soluções de saúde. Chega o produto para você na sua casa, já embalado, com a quantidade de remédios, com os horários e tal. Então, está mostrando como funciona, está mostrando como é a execução dessa sua solução. Um bom pitch, ele sempre vai trazer esses elementos. E aí você traz também o tamanho de mercado. Por exemplo, imagine que você está querendo vender a sua ideia para alguém, para que essa pessoa possa investir, para que ela possa ser um cliente, para que ela possa ser um fornecedor e por aí vai. Mostre qual é o tamanho do mercado. Por exemplo, eu falei agora sobre o consumo de produtos orgânicos. O consumo de produtos orgânicos só tem feito isso ao longo dos últimos tempos, tem crescido bastante. Então, quando a gente fala de tamanho de mercado, hoje a gente está falando de quantas milhões de pessoas que consomem orgânicos no Brasil. Então, explore esses pontos para poder ficar mais claro, para que as pessoas possam entender o quanto a tua ideia pode ser escalável, ou seja, o quanto ela pode crescer e se expandir. Algo que eu vejo também em muitos pitches são as alternativas existentes e os concorrentes, certo? Então, por exemplo, imagina que você está querendo criar um produto voltado à educação financeira, certo? Quais seriam os concorrentes que você tem? Então, você teria vários concorrentes, talvez, no YouTube. Tem o canal da Natália Arcuri, que é um canal Me Poupe, você tem o do Tiago Nigro, que é o Primo Rico, você tem lá o do Bruno Perini, né? Então, tem várias pessoas ali. Você tem que entender quais são os seus concorrentes, certo? Da mesma forma, não, Guilherme, eu quero criar uma empresa que vai vender marmitas. Ok, quais são os concorrentes que vendem marmitas dentro da tua região? Ah, Guilherme, mas eu quero, por exemplo, criar uma empresa que vai... a gente vai ofertar reforço escolar para as pessoas. Muito bem. Quais são os serviços que estão em volta que também podem ser seus concorrentes? Se você apresentar isso dentro de um pitch, também pode ser bacana para as pessoas poderem ficar informadas sobre esse ponto. Algo super importante dentro de um pitch, como ganhar dinheiro. Como é que você pretende ganhar dinheiro com aquilo? É através de venda direta? É taxa de assinatura? Você vai ganhar uma comissão? Tente especificar esses pontos, beleza?
E aí um outro ponto que eu acho muito legal de se colocar no pitch é a fase do negócio, certo? Então, tá na fase inicial, fala que tá na fase inicial. Tem muita gente que às vezes vai fazer um pitch e aí acaba colocando o seguinte, a minha empresa ela já faz isso e isso. Aí a pessoa fala, ok, eu quero fazer o download do aplicativo. Aí a pessoa fala, não tenho. Então não diga que você tem uma empresa, que você tem um app, se você não tiver. Foque justamente na fase do seu negócio. Você está em fase de pesquisa, você está em fase de ideação, você está em fase, por exemplo, de ter um produto no mercado, você está em fase de escala, deixe isso muito claro para as pessoas, tá certo? As pessoas gostam de transparência, de verdade. E aí, um ponto super importante que ninguém pode escutar. Aliás, que ninguém pode esquecer. Veja só, escutar não, né? Não pode esquecer. Sempre destaque os seus benefícios, os seus diferenciais. Não sei se você percebeu, mas o pitch ele é uma junção de todos os elementos que a gente viu no Business Model Canvas e que a gente viu no Lean Canvas. Basicamente, você vai pegar tudo aquilo e você só vai destrinchar aqui. Gente, pitch é uma arte em construção. Então, quanto mais criativo e criativas vocês forem, melhor. Façam pitches diferentes, coloquem recortes de jornais, vocês podem colocar depoimentos de pessoas em vídeo, você pode mostrar o problema acontecendo, uma reportagem. Existem várias formas diferentes de você trabalhar o seu pitch, tá certo? Você pode utilizar o Canva, pode utilizar o PowerPoint. Se for para poder gravar o pitch, você pode utilizar o Zoom. Tem o Prezi também, que é uma ferramenta online que você pode usar. Então, assim, gente, existem várias formas diferentes de você utilizar e fazer um pitch muito bacana, certo? Mas nunca esqueça, destaque seus diferenciais, os seus benefícios, certo? E para fechar, todo bom pitch, ele tem meio que uma isca. É como se agora eu chegasse para você e dissesse assim, e para você que gostou de toda essa apresentação, você pode baixar todos os slides acessando os links que estão aqui abaixo, dentro desse canal aqui, dentro dessa página aqui do YouTube. Então veja só, eu trouxe aqui você, chamei você para ação, isso é um CTA. Do mesma forma, eu poderia fazer o seguinte, se você gostou de todas as palestras que eu trouxe para vocês agora, acesse agora seu Instagram e me siga. O meu Instagram é Inove com Guilherme, ou seja, estou chamando você para ação, certo? Isso é uma sacada muito interessante. Já vi muito pitch também das pessoas terminarem da seguinte forma, se você gostou dessa nossa solução e se você quiser comprar o nosso produto hoje, acesse esse QR Code aqui que a gente vai trazer para você 30% de desconto para as 10 primeiras pessoas que estão comprando hoje. Ou seja, você fechou o seu pitch de uma forma muito interessante, de uma forma criativa e chamando a pessoa para ação, beleza? Bem, espero que você tenha gostado de como criar um bom pitch, é uma ferramenta muito legal. Leve em consideração que o pitch é uma arte em construção, então treinar com o espelho, treinar com a mãe, com o pai, com a namorada, com o namorado, trazer pessoas para poder assistir o seu pitch pode ser muito interessante. E se você se acha uma pessoa tímida, entenda que você deve tentar superar suas fronteiras, suas limitações, através do exercício de teste. Teste suas habilidades. Se você é tímido, converse com pessoas, comece fazendo a apresentação do seu pitch para uma pessoa, depois faça para 2, depois para 3. O problema é que muitas vezes as pessoas querem superar um problema cortando tudo do zero. E não pode ser assim, gente, porque a pessoa acaba sentindo falta ou tem muita dificuldade com a mudança. É como uma pessoa, por exemplo, que, sei lá, imagine, por exemplo, a minha mãe, ela já faleceu e ela fumava bastante, veja só. E ela dizia assim, vou parar de fumar. Sendo que ela queria parar de uma hora para outra. Na verdade, se você fuma alguma coisa e tal, vá diminuindo a frequência do fumo e tal. Se você tem um vício de se acordar muito tarde, alguma coisa do tipo, comece a se acordar 10 minutos mais cedo todos os dias. Então você começa a adquirir uma dinâmica que é muito mais conectada. Guilherme, eu não gosto de ler. Aí você já vai pegar um livro no dia seguinte para poder ler o livro inteiro. Você não vai conseguir. Vá lendo aos pouquinhos, leia uma página no dia, no outro você lê 2 páginas, no outro 3 e por aí vai. Guilherme, eu consumo eu gasto bastante o tempo inteiro e tal. Vai diminuindo isso e tal, vai criando um hábito. A grande sacada é você criar um hábito. Eu vou dizer para vocês assim, eu sou professor, recentemente terminei um doutorado e eu senti que eu estava lendo pouco. Aí eu fiz, meu Deus do céu, o que é que eu posso fazer para poder desenvolver mais habilidades? Aí eu peguei e adquiri uma prática muito interessante. Eu normalmente tenho insônia todos os dias e tal, né? Não é uma insônia braba assim, mas é uma insônia assim que me deixa acordado 30 a 40 minutos a mais além do que eu me deito.
Então, o que é que foi que eu fiz? Antes eu ficava com a luz do celular na minha cara. E a luz do celular, ela emite alguns raios que mantém você alerta. O que é que foi que eu fiz? Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Mudei, ao invés de ficar com a luz no meu celular, fico com a luz, boto o celular aqui no meu peito, mais ou menos, e fico com um livro. Ou seja, todo dia eu leio alguma coisa. E veja só que interessante. 5 meses do ano, já li 6 livros. Vejam só, a frequência me ajudou a mudar esse hábito. Antes eu entrava no meu carro para poder dirigir e ficava escutando música e tal, bate-papo esportivo. Eu falei, pô, preciso ocupar meu tempo de uma forma diferente. Hoje, toda vez que eu entro no carro, o que é que eu coloco? Podcast. Então, enquanto eu estou dirigindo, ali que é uma atividade repetitiva, chata, eu estou escutando alguma coisa muito legal sobre inovação, empreendedorismo, por aí vai. Então, gente, mude. E uma dica final que eu traria para vocês é a seguinte. O que diferencia verdadeiramente as pessoas não é o que elas fazem nos momentos de prosperidade e felicidade, mas sim o que elas fazem no momento de desespero e agonia. Porque bom no bom, quando tudo está bom, todo mundo consegue. Todo mundo consegue fazer muita coisa quando está próspero, quando está feliz, é produtivo e por aí vai. Bom no bom, todo mundo é bom. Eu quero ver você ser bom no momento ruim. Aí é onde se prova se você realmente vai conseguir fazer algo diferente. Então, quando ninguém mais estiver plantando, plante, faça diferente. E leve em consideração também que é mais fácil do que mudar antigos amigos ou antigos hábitos é você buscar novos amigos e novos hábitos. Busque pessoas que possam agregar valor a você, beleza? Acho que essas seriam algumas dicas que, se o Guilherme de hoje fosse falar para o Guilherme do passado, essas dicas seriam dadas, tá bom? Então, gente, beijo para vocês, adorei estar com vocês aqui, abraços. Foi massa, Davidson. Muito obrigado aí pelo convite. A gente é que agradece, né, esse conjunto, né, de informações que a gente teve aqui. E assim, não acaba por aqui não, viu, gente? Ele terminou aqui os conteúdos, a gente está fazendo um workshop e a principal atividade é que o workshop ele exige que vocês desenvolvam algo. A gente está falando de empreendedor do futuro, a gente está falando de inovação e a gente quer ver você, estudante, colocar isso em prática, tá certo? Então, a partir de agora, acessa aí, tá, o link de frequência para garantir o seu certificado. Tá? Nesse momento a gente está liberando um link de frequência para as pessoas que se inscreveram no evento de hoje, né, para receber o certificado referente a hoje. Em até 48 horas você vai receber esse certificado no seu e-mail, tá? Acessa aí. Quero agradecer também ao Guilherme, né, mais uma vez pela participação, agradecer ao Sebrae. Quero agradecer aos professores que estão aí no chat o tempo todo interagindo com vocês, né, para sanar as informações, né, esclarecer dúvidas, ajudar no que for preciso também, tá? Continuando esse nosso último momento, a gente tem uma proposta, né? A gente tem um desafio que a gente titulou esse desafio de o desafio do empreendedor do futuro, tá? Então, o que é que vai acontecer? Agora está aparecendo um outro link, né, para você aí, que é o link de um Classroom. Tá? Você que é aluno aqui do curso técnico de administração, né, da ETEPAC, você vai entrar nesse Classroom. Lá você vai ter acesso também a essa palestra que vai estar lá disponibilizada a gravação para você conseguir assistir, rever, tirar suas dúvidas. E a ideia é que você possa aí propor, né, um negócio, propor uma ideia, solucionar um problema, utilizando as ferramentas que você aprendeu aqui hoje, tá certo? Lá vai ter todas as instruções para você seguir, como que você vai desenvolver, o modelo que você vai seguir, qual é o prazo, quais são os critérios que serão utilizados para avaliação. E não é por aí não. Se você gosta de desafio, sabe que ao final de cada desafio a gente tem uma recompensa. A gente também vai dar uma recompensa para vocês, né? Para os 3 primeiros colocados, né? A gente vai, uma banca montada aqui de professores vai avaliar esses trabalhos que vocês fizeram, né? A elaboração de um Lean Canvas, do modelo, né, de uma ideia lá de um problema, de solução, enfim, no Lean Canvas. E também, obviamente, a apresentação disso aí por meio de um pitch, seguindo todas essas ideias aí, dicas que o nosso professor aqui deu, né, de presente para vocês. Tá bom? Então, entra aí no Classroom, aceite esse desafio. Vocês têm um prazo de até 48 horas para enviar, ou seja, até o último dia do nosso evento. Hoje é dia 16, vocês têm até o dia 18 para enviar o que vocês conseguiram aí construir, né? Seja uma ideia, um problema, enfim, inovem, pensem em algo criativo, né? Não tenham medo, né, não, professor? Não tenham medo. Exatamente. Entrem, metam a cara aí, né? A gente está aqui também para estar
te auxiliando, tirando dúvidas, tá certo? E é isso, a nossa premiação também, né, a gente vai premiar também os 10 melhores trabalhos, tá certo? Então, vai ter os primeiros colocados, mas não desanima, né? Porque também a gente vai ali dar um destaque para outros 10 melhores trabalhos, tá bom? Então, não perca essa oportunidade, envie. É uma chance aí de você, de repente, ter alguma ideia e querer colocar isso em prática e querer aprofundar, porque, querendo ou não, aqui, né, vocês viram um boom de informação que a gente teve, que, assim, claro, vai contribuir muito para você conseguir ser o empreendedor do futuro, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Estamos encerrando o nosso primeiro dia de palestra, tá? Reforçando que amanhã estaremos aqui novamente nesse mesmo horário, seguindo a nossa programação. Se você não se inscreveu, entra lá no site de inscrição, faça a inscrição para garantir as próximas palestras, tá bom? Até mais! Tchau, gente!